Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso ArchiCAD, Método BEST. Aqui nessa aula faremos a planta de forro. E como recurso nessa aula, nós temos uma imagem de referência para modelagem do nosso forro, que é o seguinte. Essa imagem JPEG é uma referência de tabica, que é aquele detalhe de perfil metálico, geralmente utilizado para forros de gesso. Então a gente tem esse tipo de perfil metálico nos cantos do ambiente, exatamente para fazer aquele efeito do forro de gesso um pouco solto, né? Um pouco distante, ali, uns 2 centímetros da nossa parede. Então faremos essa modelagem indo para a planta de forro, forro banheiro 2. Eu não quero visualizar esses marcadores, então Ctrl L, no nosso conjunto Projeto Executivo Forro, eu vou desligar na pasta Anotação o marcador de detalhe. Vou fechar, clico atualizar e eu já não vejo esses marcadores. Então vou começar fazendo a modelagem utilizando a ferramenta laje. O forro terá 2 centímetros de espessura, o nível será 2,65. Eu tenho um banheiro ali com uma altura de 2,90, então considerando um forro ali com 25 centímetros, na verdade menos 2, né, da espessura do forro, teremos ali 23 centímetros, então acho que é um bom espaço para o forro. E vou utilizar um material aqui, vamos ver se tem algum material parecido com o gesso. Nos revestimentos, poderia utilizar material reboco ou vedações, eu tenho gesso placa. Então vou utilizar esse gesso acartonado. E eu tenho opções de sobreposição de superfície, vou utilizar uma pintura branca. Então, nos revestimentos, pintura branco titânio. O vegetal, eu vou colocar no Archi Forro. E é o seguinte, aqui eu estou utilizando como referência o topo da laje, geralmente, né, para as lajes ou bancadas que nós utilizamos com essa ferramenta, o topo é a melhor referência, mas para o forro, eu quero que a referência seja a parte inferior. Então, utilizando o plano de referência inferior, eu coloco então esses 2 centímetros para cima do meu nível 2,65, deixando o espaço, como eu disse, de 23 centímetros no entreforro. Então, clico OK. Com a geometria retangular, eu vou pegar entre um canto e outro do meu revestimento. E agora, para ter o espaço de 2 centímetros, eu vou clicar na aresta e eu tenho na palete flutuante, afastar todas as bordas. O afastamento, considerando aquele perfil metálico, será 2,2 ou 22 milímetros. Então, tenho esse afastamento. Se você quiser conferir em 3D, eu posso também fazer o seguinte, eu posso subir com o meu plano de corte, aqui o plano de corte não está visível, eu vou clicar 2 vezes no ícone, aparece novamente o plano de corte, posso subir um pouco, clico finalizar, mas o ideal é que eu faça um corte no outro sentido, então posso até subir um pouco mais, vamos lá, finalizar, continuo sem ver o forro. Então vamos tentar fazer um corte no outro sentido. Eu posso jogar esse corte horizontal na lixeira e pegar um corte lateral. Clico finalizar e aí sim você vê dentro do nosso banheiro exatamente o forro. Consigo ver também o detalhe que eu tinha feito da grelha na outra aula, então é bem legal esse corte 3D. E eu vou trabalhar aqui utilizando, agora fazendo aquele perfil metálico, a tabica. Então, em planta eu consigo ver esse plano de corte também que foi criado, não tem nenhum problema. Agora eu vou em opções, atributos do elemento, gestor de perfil. Aqui no perfil, vou criar um novo perfil complexo. Clico em novo. Eu poderia duplicar de algum conjunto ou utilizar um novo, vou colocar novo. Posso até utilizar alguma pasta aqui, detalhes, uma pasta detalhes, e eu vou chamar esse perfil de tabica.
Clico OK. Ele acabou utilizando ainda como referência um outro perfil, eu vou apagar. E agora, utilizando a ferramenta linha, eu faço esse desenho com base naquele perfil que eu tenho, naquela imagem que foi mostrada. Então eu vou fazer exatamente o seguinte: eu tenho, por exemplo, vou pegar uma linha comum primeiro. Eu tenho um total 4,8 de altura e 4,3 de largura. Então isso aqui já é uma boa referência para mim. Depois eu tenho aqui uma altura de 1,4. Nessa altura de 1,4 eu posso vir com um perfil aqui com medida de 2,1. Venho para baixo. Vou ter a espessura, então aqui vai ser Ctrl Shift D 0,05 e 0,05, exatamente meio milímetro, menos de 1 milímetro, que é utilizado para esse perfil metálico. Então tem uma cópia aqui, 0,05, e depois as medidas superiores, aí eu tenho uma medida de 2,8, posso copiar essa linha, 2,8. Aqui eu posso utilizar aqui um comando de intersectar com essa linha de baixo. Ctrl Shift D, faço uma cópia para fazer essa espessura, 0,05, e aqui para baixo, 0,05. Utilizando o Trim também, a ferramenta de aparar, pressionando a tecla Ctrl aparece a tesoura, dou um clique e ele vai cortando. Toma cuidado só com a seleção aqui, o tipo de linha que você está selecionando e cortando. Aqui eu posso usar o interceptar, e aqui eu posso cortar utilizando a tesoura. Acabou cortando aqui uma linha que eu não queria. Agora sim. Eu tenho o desenho do meu perfil, só fechar aqui em cima. Posso utilizar agora uma trama para preencher. Eu utilizo uma trama que vai ser um material gesso, ou melhor, gesso placa não, agora é um material metálico. Esse perfil metálico, que na verdade é um aço galvanizado. Não tem especificamente o aço galvanizado, vou colocar aço. Então vou utilizar agora com a varinha mágica, pressionando a barra espaço, dou um clique e ele preenche do outro lado. Faz também esse preenchimento. Agora eu vou mover esse perfil, colocando exatamente aqui nesse ponto central. Eu vou considerar essa altura aqui, que será a parte onde ficará o topo do meu forro. Então o topo do forro ficará nesse alinhamento e eu tenho essa posição. Vou salvar o perfil, ele pode ser utilizado como viga ou parede. Vou colocar também a opção de viga, para que eu utilize ele com a ferramenta viga. Então vou salvar essa tabica, clico salvar e posso fechar a janela de perfil. Utilizando agora a ferramenta viga, eu vou utilizar o perfil complexo aqui em segmento, seleciono a terceira opção, o ícone, e vou procurar a tabica. Aqui eu tenho a tabica, vou tirar a opção de sobrepor os materiais, vou deixar com o material original. Aqui na viga eu posso colocar o nível, a princípio será 2,65, mas provavelmente vou ter que ajustar a altura. E vou colocar também na camada arquiforro. Clico OK. Vou selecionar a função de geometria retangular, assim eu já posso fazer todos os perfis de uma vez. Clicando aqui na borda da laje, eu faço a inserção do perfil, você vê que se encaixou perfeitamente com essa medida, esse espaçamento de 2,2. E agora em corte, ou melhor, pode ser o corte 2D ou posso utilizar o próprio corte 3D também para fazer esse ajuste. E você vai ver o seguinte, que ele está ao contrário, o perfil está ao contrário, então tem que fazer essa inversão, indo lá em atributos do elemento, gestor de perfil, utilizando
Vou utilizar aqui a pesquisa para encontrar, Tabica, clico em editar, vou selecionar todo esse objeto, Ctrl M para espelhar, um alinhamento vertical do meu ponto de referência, que é esse X, clico em salvar novamente, ok, e agora sim, aí você vê o encaixe, então ele ficou no nível perfeito, né? Eu coloquei ele já no alinhamento perfeito do nosso forro. Então agora posso tirar, né, esse corte 3D, vou desativar o corte, eu posso talvez ativar o outro tipo de corte, né, o corte horizontal, tem que jogar esse corte vertical na lixeira e o corte horizontal posso fazer novamente, agora sim, um pouco acima do meu forro. E aqui é o seguinte, na planta de forro, então nós vamos fazer algumas configurações, inserindo as luminárias. Vem aqui na planta de forro, e aí é o seguinte, as lâmpadas eu não tenho uma especificação feita aqui dessas luminárias menores, eu vou utilizar duas luminárias pequenas, quadradas aqui no box, e no alinhamento delas, 2 perfis de LED, que eu também não tenho especificação. O ideal é que eu tenha especificação, que eu baixe o objeto, como eu fiz com a bacia sanitária, como eu vou fazer com a cuba, como eu vou fazer com o chuveiro. Esse é o ideal. Mas eu vou mostrar que existe uma outra possibilidade. Então eu vou utilizar, já que eu não tenho uma especificação ainda desse objeto de luminária, eu vou utilizar a ferramenta laje para modelar, e aí eu terei as dimensões corretas, específicas desse material. Pelo menos até eu encontrar uma especificação ideal com uma marca. E aí eu vou utilizar então a ferramenta laje e vou modelar as luminárias. Vou utilizar aqui primeiro um material metálico para fazer a borda desse elemento. Então vou aqui em metais, aí eu vou utilizar o alumínio. Mas na verdade aqui eu vou utilizar um material metais, alumínio, e a pintura, uma pintura branca. Então, aqui em revestimentos, pintura branco polido. Uma espessura de 5 centímetros, o nível 2,65, considerando de novo a face inferior. Quando eu trabalho com forro é sempre mais fácil dessa maneira. Aqui eu posso até mudar o layer, colocar aqui na vegetação de iluminação teto. Iluminação teto, clico OK, vou fazer uma modelagem, eu vou colocar a princípio 5 centímetros, 5 por 5, e vou utilizar, vou fazer aqui uma cópia, Ctrl Shift D, depois eu trago para o mesmo local, e vou fazer um offset de todas as bordas, afastar todas as bordas, 0,2 centímetros. Aqui no meio eu vou utilizar então um material diferente, que é o vidro. Tem aqui alguns revestimentos, vedações, vidro luminária. Então tenho esse material, pode até mudar aqui também o material de construção. Utilizando aqui revestimentos, vedações, vidro. Clico OK, e nesse material que eu fiz externamente eu vou fazer uma abertura nele. Então eu posso clicar, subtrair do polígono e abrir. Posso agrupar essas duas lajes, ficaram configuradas como a minha luminária. Então tenho essa modelagem e vou utilizar agora uma referência do piso inferior para fazer as medidas corretas dessa luminária. Então eu vou colocar como referência, clicando com o botão direito sobre planta ampliada, mostrar como traço e referência. Posso ativar o rastreamento e referência, essa janelinha, se eu quiser controlar a cor, a opacidade, né, como você já sabe, aprendeu ao longo do nosso curso. E aí eu vou utilizar a ferramenta linha, então vou utilizar a ferramenta linha também para fazer os eixos, então já vou utilizar a caneta número 18, que é para símbolos e traço ponto, e novamente a linha de eixo traço ponto 3.
Então já vou aproveitar e vou utilizar essas linhas de referência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar, primeiro, vou colocar aqui no meio da luminária, pego esse alinhamento, aí tem que escolher o vegetal correto, que é linha e trama. Eu preciso criar, na verdade, o vegetal linha e trama forro. Então vamos lá. Tem a anotação, linha e trama piso. Vou copiar esse texto, clico em novo, linha e trama forro. Clico OK, ele ficará ligado nesse conjunto. Então vou utilizar como linhas guia primeiro, vou colocar nas laterais aqui do meu revestimento. E vou ter algumas distâncias aqui, por exemplo, 35 centímetros, do outro lado também, 35, e vou colocar nessa lateral. Opa, acabei puxando ali o elemento da linha de corte, né? Então, a linha guia, novamente 35. E posso utilizar também, agora para saber a medida do central dentro do meu box, né? Vou utilizar a ferramenta medir, pegando a partir do revestimento até onde eu tenho aqui o início da minha bancada, 89 centímetros. Então a linha do meio será 44,5, 44,5. Então posso utilizar essa medida, pegando aqui a partir do revestimento, 44,5. E agora eu vou posicionar, então pegando um ponto de centro, primeiro aqui, e depois aqui no meio. Tenho essas posições, Ctrl Shift D para arrastar uma cópia. E vou fazer a cópia também aqui para desenhar os perfis de LED que eu vou ter ao longo do meu banheiro. Onde eu vou colocar também uma referência do lado externo do box, alinhado com a minha bancada, uma medida de 35 centímetros. Então a partir daqui, Ctrl Shift D, vou copiar até essa linha, colocar o suspender grupos para que eu consiga editar essa laje separadamente, clico na aresta dela, afastar a aresta até onde eu tenho encontro com a outra linha, com essa medida de 1,63. Depois essa outra medida interna, também vou digitar 1,63. Depois a parte interna do vidro, vou alongar também. Você pode inclusive conferir em 3D. Opa, um zoom muito forte. Aí eu tenho essa modelagem, então, como se fosse um perfil de LED. Talvez pudesse ser até um pouco mais fino, né? Perfil de LED geralmente é bem fininho. E aí eu vou colocar Ctrl Shift D, novamente, para copiar nesse eixo. Portanto, eu tenho essas luminárias, aí eu posso remover as linhas guia. E agora sim utilizar a ferramenta linha com o vegetal correto, linha e trama forro, que foi o vegetal que eu criei, para fazer uma representação dos eixos. Agora eu consigo selecionar. Aqui também, nessa luminária. Pego os pontos de alinhamento e depois no meio, né? Poderia fazer até um pouco maior, né? Porque aqui o traço ponto não está nem aparecendo direito. Mas vou manter assim. Ctrl Shift D, novamente vou copiar. Tem esse ponto aqui de referência no centro. Posso tirar agora a referência. Tem então essa planta de forro. E aí eu posso fazer os rótulos. Eu tenho também as cotas, né? Então posso ativar, por exemplo, a questão do rótulo. Eu posso fazer uma especificação utilizando o forro. Nas plantas comuns, você lembra que eu fiz com 2D, porque eu não conseguia pegar
o material especificamente do forro, né, diretamente clicando e ele reconhecer o ID, a classificação, as propriedades daquele material. Então vou ter que criar, né, um rótulo, posso até copiar os parâmetros aqui de um rótulo redondo, mas vou utilizar o quadrado. Então eu vou lá no forro e entrando aqui primeiro no vegetal, vou mudar para rótulo forro e dentro das definições eu vou mudar para a opção retângulo. Aí vamos ver se as dimensões funcionaram corretamente. Eu dou um clique, ele até reconheceu o material 2, vamos ver se está correta a classificação desse material, nas propriedades, na verdade está errado, né? O forro aqui vai ser o número 2, o piso eu vou tirar, aqui não vai ter nenhuma especificação, e dentro do rótulo eu vou ter que configurar para que ele selecione exatamente aqui, ó, no valor da propriedade, o teto, forros e coberturas. Está um retângulo, né? Então quero fazer um ajuste manual. Eu vou tirar aqui a opção de moldura, tirando a opção de, na verdade, de ajustar moldura ao texto. Eu vou manter o cadeado, mas eu vou colocar 5 milímetros. Agora ele coloca uma dimensão melhor. E eu tenho as especificações das luminárias, que eu utilizo losango. Então, pegando aqui esse rótulo, eu vou utilizar aqui um hexágono. Tem dois tipos de hexágono. Eu utilizo esse rotacionado, que tem a ponta para cima. E aí eu vou fazer uma inserção. Ainda não tenho uma especificação dessas luminárias, né? Está aqui ainda com 1, por quê? Foi copiado, né, do que estava antes. Eu vou selecionar essas lajes e dentro da classificação eu vou colocar a classificação correta. Então vou apagar essas classificações que estão aqui. E no equipamento diversos, tem aqui na aba equipamentos diversos, essa aqui é a luminária número 16. E as outras, essas outras entrando aqui nas definições dela, na classificação, será a número 17. Então agora eu seleciono essa especificação. Aqui dentro, meu símbolo está um pouco distorcido, então vou tentar aumentar a altura dele, colocar 6. Agora ficou melhor o símbolo. E eu vou utilizar como leitura desse objeto equipamentos diversos. Clico OK e ele já aparece essa especificação. Então o ideal é que agora eu vou copiar os parâmetros, clicando em cada um desses objetos, ele vai aparecer a especificação correta. Posso fazer um ajuste na posição desses símbolos, utilizar até como cópia aqui do corte, né, que eu tinha essa linha, que inclusive saiu de configuração por causa da escala, mas eu vou copiar, né, Ctrl C, aqui no forro, ele não vai reconhecer o vegetal, né? Teria que colocar no outro vegetal, vamos ver se vai dar certo. Bem que ele reconheceu por enquanto. Vou colocar uma linha sólida, está no vegetal desenho em figura, que está sendo utilizado para todos os desenhos, mas posso colocar no linha trama forro, para ficar mais específico. E aqui eu vou ajustar exatamente de acordo com o que eu tenho. Eu poderia depois agrupar com esses rótulos para não correr o risco de mover o rótulo e as linhas não irem junto. Então, selecionando aqui cada um desses rótulos, o ideal é que eu faça um agrupamento do rótulo com a linha. E aí, cuidado para não pegar outros elementos, como a linha aqui de eixo da luminária. Então é isso, agora eu vou fazer uma configuração colocando essa laje. Eu preciso fazer um recorte na laje também, porque se eu olhar de baixo, você vai ver que o material do forro está se misturando com a luminária. Então, clicando no nó da laje, eu tenho subtrair do polígono, e eu vou subtrair o forro onde eu tenho as luminárias. Então, clico no nó, para que apareça a opção de subtrair do polígono, e faço o recorte no forro exatamente
com o formato das minhas luminárias. Em 3D você já vê corretamente essa representação. Eu poderia ter o outro corte também, inclusive eu posso ter os dois ao mesmo tempo, né? Corte vertical e esse corte lateral. Finalizar. Eu consigo ver ao mesmo tempo aqui embaixo, por cima. Então agora, para finalizar, eu vou selecionar essa laje e vou colocar com uma achura, pode ser essa número 30. Eu vou tirar a opção aqui de trama de superfície, colocar trama sólida e essa caneta número 30. Então faço uma diferenciação ali dessa abertura do forro de gesso. Posso ter uma representação também do título do meu ambiente. Se eu quiser ajustar lá no OVM, nas opções de visualização do modelo, mostrar o selo da zona, onde eu vou ter esse título do banheiro com a área do ambiente. E para finalizar eu faria as cotas. Eu vou desmarcar aqui a opção do 3D para não me atrapalhar, e utilizando a ferramenta cota, agora cota forro, poderia fazer exatamente essa cota com a tecla Tab, aqui pegando esse espaço da tabica, o eixo da luminária, o espaçamento aqui do perfil de LED para o limite do meu forro, dou um duplo clique e finalizo a cota. Aqui novamente, desse lado, que eu posso pegar no eixo, duplo clique e finalizo a cota. Posso novamente trazer para frente essas cotas e diminuir a linha. E assim você vai trabalhando. Eu tenho as cotas gerais também que eu poderia fazer desse ambiente. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre a planta de forro. Espero que você tenha gostado. Te aguardo então na próxima aula. Tchau, tchau!